Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Vamos lá, então. Aos comentadores que eu peço para vocês, caso queiram apresentar algo em slide, para nos avisar com antecedência, tá? E as perguntas, elas serão 5 perguntas, e feito lá pela mãozinha, aquele ícone das reações ali, o raise hand, aperta lá a mãozinha. Eu peço que vocês sejam bem sucintos nas perguntas, para que a gente não perca muito tempo. Se ele já entrou. Então, a nossa primeira participante dessa tarde a Celi Data com a temática Ação Voluntária e Obrigação no Leviatã. Olá, boa tarde. Vocês estão me escutando? Estamos, Celi, ouvindo bem. Sim. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à comissão organizadora por esse belo evento. E eu vou diretamente para a leitura do texto, dado o curto tempo. Talvez não seja exagero dizer que... Eu não sei, vocês querem falar alguma coisa antes? Não, né? É só isso, né? Isso, Celi, pode seguir. Bom, o título do texto é Ação Voluntária e Obrigação no Leviatã, então eu passo diretamente à leitura do texto. Talvez não seja exagero dizer que, em certo sentido, Hobbes concede importância e peso inéditos até então para o arbítrio e a ação voluntária humana, em especial em seu Leviatã. Importância inédita porque, para Hobbes, não há nenhuma obrigação natural de algum ser humano em relação aos outros, mas toda obrigação fundamenta-se numa ação voluntária daquele que se obriga. Na medida em que todos são naturalmente iguais e livres, não há nada na natureza das coisas que fundamente a obrigação de uns em relação aos outros. E assim, ninguém possui qualquer obrigação que não derive de algum de seus próprios atos. Quer dizer, na ausência de um fundamento natural, todas as relações de obrigação, para serem válidas, devem ser justificadas por um ato voluntário de quem se obriga, ato que muitas vezes é o mero consentimento. Uma vez que o fundamento das obrigações reside no ato voluntário das partes e em nada mais, tudo que pode ser objeto de deliberação e decisão pode ser objeto de um acordo, na ausência, é claro, de outras obrigações adquiridas anteriormente que o impeçam. Tudo que seja considerado passível de ser realizado pode ser licitamente objeto de troca e de acordo, se as partes assim quiserem, sendo que os termos da troca são também inteiramente estabelecidos pelo arbítrio dos contratantes. Negando as definições tradicionais de justiça comutativa e distributiva que remontam a Aristóteles, Hobbes defende que o valor justo não é algo determinado matematicamente e que obedece a uma determinada proporção, mas é aquele acordado pelas partes, isto é, definido por seus apetites, não sendo injustiça vender mais caro do que se comprou ou dar a um homem mais do que ele merece. Os valores em geral, a política, o justo e o injusto, são, então, estabelecidos pelo arbítrio humano. Na ausência de uma ordem natural, a vontade passa a ser suprema, constituindo uma ordem artificial cujos princípios e parâmetros são instituídos pelos apetites das partes. Se Hobbes atribui uma importância inédita à ação voluntária, por um lado, por outro, isso se dá apenas em certo sentido, porque o filósofo opera um deslocamento no tratamento da voluntariedade das ações, tal como se apresenta na tradição legada por Aristóteles. Não se trata tanto de examinar o que é voluntário e o que não é, em função do problema da virtude e do vício, para saber quais ações são dignas de louvor, de censura ou mesmo de piedade, mas sim de saber quais ações podem ser ditas voluntárias em relação a um determinado agente, para poder determinar a sua autoria e considerar se as decorrências de uma determinada ação
são válidas ou não para um determinado sujeito. Isto é, embora tanto no caso, como na tradição legada por Aristóteles, como no caso do Hobbes, embora tanto num caso como no outro esteja em questão a responsabilidade, em Hobbes não se trata tanto de estabelecer a questão do mérito ou demérito, mas sim de determinar quem é que responde pela ação para, a partir disso, se extrair seus desdobramentos jurídicos. Para determinar o que é uma ação voluntária, Hobbes estabelece um critério único simples, eliminando a questão dos graus de voluntariedade e, por conseguinte, dos graus de responsabilidade, e alargando a consideração do que é voluntário em relação a uma determinada tradição. Uma vez que a vontade é, para Hobbes, o último apetite ou aversão em uma deliberação, toda ação que procede de um destes é voluntária. Isto é, para dizer se uma ação é voluntária ou não em relação a um determinado sujeito, deve-se examinar se é proveniente de sua vontade ou não, independentemente de como essa vontade é determinada e se ela é um apetite ou uma aversão, isto é, se a ação é praticada por medo ou por esperança. Hobbes amplia, assim, o campo das ações voluntárias ao colocar como único requisito da voluntariedade o fato de ser proveniente do apetite ou da aversão daquele que age, independentemente de qual seja de como é causado, já que a vontade é o último apetite ou aversão na deliberação. As circunstâncias de uma decisão e o tipo de afeto que a origina são, assim, totalmente irrelevantes para determinar se uma ação é voluntária ou não. A fundamentação da obrigação nos atos voluntários, conjugada com o alargamento da concepção do que é um ato voluntário, ao se abstrair as circunstâncias da escolha, parece resultar na tese de que tudo poderia ser objeto de contratos ou transações que criariam obrigações. Mas, como sabemos, não é esse o caso. Ainda que considere como voluntário o que uma certa tradição não veria como tal, Hobbes limita de maneira absoluta as ações voluntárias àquelas ações que visam ao bem do agente. Como afirma no Leviatã, o objetivo de todos os atos voluntários dos homens é algum bem para si mesmos. Não se trata apenas de dizer que as ações voluntárias visam ao bem para o agente, o que poderia parecer banal, mas sim que é impossível admitir que alguma ação não seja assim. Ao que tudo indica, Hobbes vê esse vínculo entre a voluntariedade da ação e um bem visado para si como algo inviolável, inquestionável. Tese que é consonante com a de seus contemporâneos e com a tradição que os antecede, de acordo com a qual é absolutamente impossível que algo busque a sua própria destruição ou algo contrário a um bem. E, a partir da afirmação da impossibilidade de um agente qualquer querer voluntariamente algo que é contrário ao que lhe parece bom, Hobbes deduz que, no ato de transferência dos direitos ou de autorização que origina a ordem política, certos direitos jamais podem ser transmitidos ou abandonados, por mais que alguém pareça querer fazê-lo, porque nunca foram de fato objeto de deliberação, como é o caso, por exemplo, da renúncia à liberdade de resistir ao ataque corporal e ao encarceramento. Se, por um lado, para Hobbes, as condições e circunstâncias sob as quais a escolha que deu origem ao ato que fundamenta a ordem política são indiferentes para determinar a sua validade, sendo que o ato voluntário praticado por medo é tão voluntário quanto um outro realizado em vista de algo desejável, por outro, a vontade dos contratantes é a regra absoluta do contrato. Vontade, aliás, cuja medida pode estar para além do que as palavras e atos parecem manifestar, podendo exigir uma reinterpretação dessas manifestações no caso em que pareçam indicar que o indivíduo queira algo claramente mal para si. Pouco importa as circunstâncias nas quais a vontade foi formada, mas ela é sempre de algo que parece ser a melhor alternativa ao sujeito que escolhe e é a medida absoluta de todas as transações entre os indivíduos. Assim, se é verdade que Hobbes concede um espaço inédito ao arbítrio humano, tornando-o a medida de todas as transações humanas, é também verdade, por outro lado, que a vontade só pode ser daquilo que, em última instância, parece corroborar com a autoconservação e com o movimento vital do organismo. Há na filosofia hobbesiana um espaço inédito para o artifício e a construção humana, mas esse artificial tem, afinal, um alicerce bem sólido na natureza.
Esses posicionamentos de Hobbes sobre a ação voluntária e sua relação com a obrigação são acentuados no Leviatã em comparação com suas duas obras políticas precedentes, Os Elementos da Lei Natural e Política e o do Cidadão. Por um lado, Hobbes apresenta no Leviatã uma tese mais vigorosa e uniforme da fundamentação da obrigação na voluntariedade daquele que se obriga, indicando que essa voluntariedade está tanto na origem como na manutenção das ordens políticas, e afirmando com mais veemência com obrigações que tradicionalmente são consideradas naturais, como a dos filhos em relação à mãe ou ao pai, indicando que essas obrigações também possuem fundamento no consentimento daquele que se obriga. Por outro lado, o autor extrai mais consequências jurídicas a partir da tese da impossibilidade de haver uma ação voluntária que não vise ao bem do próprio agente. Com isso, Hobbes apresenta uma fundamentação mais una da obrigação e uma legitimação mais firme da soberania, ao mesmo tempo em que abre um espaço maior ao direito de resistência. O primeiro ponto de diferença importante entre o Leviatã e as duas obras anteriores para o tema aqui tratado é que nele Hobbes transpõe suas considerações a respeito da ação voluntária à noção de liberdade, unindo considerações que antes se dirigiam a problemas distintos. No capítulo 21, sobre a liberdade, o autor afirma que a liberdade é compatível com o medo, asserção que se refere tanto à tese de que a voluntariedade é compatível com o medo e ao exemplo a miúde retomado por Hobbes do homem que lança seus bens ao mar, aquele exemplo aristotélico, como também une isso às considerações acerca da liberdade enquanto ausência de impedimentos externos à ação. Partes da doutrina que, tanto nos elementos da lei como no do cidadão, se encontravam separadas. Enquanto uma, a respeito das ações voluntárias, dizia respeito à formação da vontade e à validade dos contratos, a outra, sobre a liberdade, tratava da distinção da liberdade dos súditos e dos servos. Ao tratar num só momento esses dois horizontes de questões, Hobbes une a defesa da legitimidade do pacto motivado pelo medo, dessa vez afirmando que foi realizado livremente, ao invés de simplesmente voluntariamente, com a resposta àqueles que alegam que a sujeição ao poder soberano, tal como defendida por Hobbes, seria menos compatível com a liberdade do que a sujeição a outras formas de poder político. A partir da tese da compatibilidade da liberdade com o medo e dos exemplos apresentados, Hobbes afirma que a liberdade, tanto na origem como no interior das repúblicas, é devido ao medo que tanto se outorga uma autorização ilimitada em troca de proteção, como se obedece às leis para que não se sofra a punição, tratando-se em ambos os casos de ações perfeitamente voluntárias, isto é, livres. Embora a legitimidade propriamente dita seja oriunda da liberdade daquele primeiro ato, o de autorização, essa legitimidade é de alguma forma reafirmada a cada ato de obediência, pois todos que não estão fisicamente impedidos são livres a todo momento para obedecer ou não. A tese da conciliação da liberdade com o medo e a ênfase que Hobbes lhe dá no Leviatã não só é importante para unificar a consideração relativa à liberdade, que está tanto na fundação como na conservação das repúblicas, como também para reforçar a legitimidade de todos os tipos de domínio, já que Hobbes coloca o medo como denominador comum da ação que dá origem às repúblicas, por instituição e por aquisição. Como Hobbes diz no Leviatã, a diferença entre ambas reside apenas no objeto do medo. Enquanto no primeiro caso, o objeto do medo são os conterrâneos em geral, no segundo, são os conquistadores. Isto é, as ações que dão origem a essas obrigações são igualmente motivadas pelo medo e livres, já que medo e liberdade são compatíveis. Essa homogeneização contrasta com o que está ali no do cidadão. Nele, embora Hobbes afirme que o direito de domínio de um conquistador sobre um vencido seja igualmente fundamentado em um contrato, no qual este promete obediência àquele em troca da concessão da vida,
Hobbes mantém, para esse tipo de domínio, a denominação governo natural, que designa aquele que se obtém por poder e força natural, em contraste com o governo político, que designa aquele que é instituído por meio do pacto mútuo de todos entre si, de abdicarem seu direito natural a todas as coisas. Denominações que desaparecem no Leviatã. Ademais, tanto no do cidadão como nos elementos, o filósofo descreve as vias pelas quais se adquire os dois tipos de domínio, de modo a sublinhar a voluntariedade de apenas uma delas. Num caso, se trata de proposta voluntária de sujeição, e no outro, no caso de... 5 minutos. Obrigada. E no outro caso, de república por aquisição, se trata de submissão por coerção. Isso fica ainda mais claro no que diz respeito ao domínio materno ou paterno. No Leviatã, Hobbes afirma que esse tipo de domínio não se fundamenta na geração, mas no consentimento do filho, seja expressamente ou por outros argumentos suficientemente declarados. Ao passo que nos elementos e no do cidadão, o autor fundamenta esse domínio na preservação do filho pelo genitor, que detém aquele sob seu poder. Quer dizer, nestas duas obras, nos elementos e no do cidadão, Hobbes parece fundamentar a relação de direito e obrigação mais no poder do detentor do direito do que na sujeição livre daquele que se obriga, sujeição que se renova a cada ato de obediência. Assim, em relação às obras anteriores, Hobbes apresenta mais alicerces para a fundamentação exclusivamente voluntária ou livre das obrigações, incluindo as relações que são consideradas naturais, como a relação da mãe ou do pai com o filho. Além disso, dá mais destaque à conciliação da voluntariedade e da liberdade com o medo, já que este é o motivo dessas ações que fundamentam e mantêm esses vínculos de obrigação. Além disso, com a teoria da autorização, fica mais evidente o deslocamento da discussão em torno da ação voluntária. O que importa não é como a vontade é formada, se a motivação é o medo ou o apetite, mas sim o seu dono. Ou melhor, o que importa é a autoria da ação, a pessoa que está na origem da autorização. Embora isso valha também para as obras políticas anteriores, na medida que também nelas a obrigação fundamenta-se na ação daquele que pactua, sendo crucial determinar quem é o sujeito súdito da sujeição, no Leviatã, com a teoria da autorização, essa questão ganha mais destaque. Quando, por meio do pacto, cada um autoriza o soberano a representá-lo e a agir em seu lugar, a autoria das ações daquele recai sobre si e sobre todos aqueles que assim autorizaram e, por conseguinte, também a obrigação. O que importa é de quem parte a ação, isto é, sua autoria, para determinar suas consequências jurídicas. Se cabe pensar nas circunstâncias de um contrato, não é para avaliar se é mais ou menos voluntário, mas qual é o seu objeto propriamente dito, ou melhor, qual é o fim visado pelas partes, a fim de determinar quais direitos são transferidos na autorização. Ao tratar no capítulo 21 do Leviatã da verdadeira liberdade dos súditos, que consiste na ausência de obrigação destes, mesmo quando algo é ordenado pelo soberano, Hobbes indica que, dado que o fim da autorização é a busca de segurança e de uma vida minimamente confortável, toda lei promulgada que seja contrária a isso e que ordene, por exemplo, a abstenção da utilização de ar, água, alimentos e medicamentos, pode ser legitimamente desobedecida, donde se vê quão amplo o direito de resistência pode se tornar. Assim, embora tanto nos elementos como no do cidadão, Hobbes afirma que é uma absoluta impossibilidade uma ação voluntária manifestamente contrária ao bem do agente, no Leviatã Hobbes extrai mais desdobramentos dessa tese, indicando direitos de resistência que estavam ausentes nessas duas obras, como, por exemplo, o direito de resistir em conjunto com outros ao soberano, quando a única coisa que se pode esperar é a pena de morte, ainda que o primeiro ato que esteja na origem dessa união tenha sido injusto. Ao acentuar a centralidade da ação voluntária ou livre no estabelecimento de todas as relações humanas, Hobbes apresenta no Leviatã uma fundamentação mais firme e uniforme de todas as obrigações entre os homens, ao mesmo tempo em que revela de maneira mais contundente
a fragilidade de todas essas relações, já que a todo momento cada um inevitavelmente fará o que lhe parece melhor, independentemente dos pactos e acordos. Cada um está calculando e agindo em vista do seu bem, tal como lhe aparece, e isso em todas as situações, não apenas nos casos limites nos quais o perigo de morte é iminente e para os quais se aplica o direito de resistência, Fazer parte de uma ordem política ou de uma relação humana qualquer tem sempre de parecer vantajoso aos participantes para que não venha a se enfraquecer e a se dissolver. Obrigada. Obrigada, Celi. Deu certinho no tempo. Eu dei uma corrida na leitura. Deu certinho, bem pontual. Vamos então para a próxima apresentação. Obrigada pela comunicação. Voltamos depois com as perguntas. A próxima apresentação é do João Gabriel da Silva, da UFMG, e o tema é Variações e abordagem da atenção, obediência, resistência na filosofia política de Thomas Hobbes. Isso, estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Aqui, pelo menos. Ok, então, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação muito grande poder participar da organização desse evento, né? Agradeço a todos os participantes e interessados. Faço aqui também um agradecimento público especial aos companheiros da comissão organizadora, o Alan Cardoso, Johanna Marques, professor Adelmo Matos, professor Clóvis Brondani. A interlocução que nós tivemos nesses últimos meses foi fonte de grande aprendizado e de amadurecimento para mim, né? Eu destaco aqui um outro fator também, que eu sou o único homem, incluindo, contando também com a mediadora, né? Eu sou o único homem que integra essa mesa, né? E o número de comunicadoras e ouvintes mulheres que nós tivemos inscritos, né, está muito acima da média de um congresso de filosofia, o que indica que vocês estão ocupando cada vez mais esse espaço, o que não é só importante, mas é extremamente necessário, né? Então, nessa comunicação, eu pretendo apresentar alguns resultados da investigação que eu realizo sobre atenção, obediência e resistência que perpassa as principais obras políticas de Hobbes. A obediência, né, aqueles que minimamente leem o Hobbes, conseguem observar que a obediência ela ocupa parte significativa das 3 principais obras políticas hobbesianas. E, em sua oposição, a resistência é o conceito que predomina. Isso porque aqueles que não obedecem na esperança de não serem descobertos, né, segundo o exemplo do próprio Hobbes, se enganam como crianças que pensam se esconder quando tapam os próprios olhos, né? Enfim, ontem o Zarkar mencionou na conferência, né, que aquele que deixa de obedecer ao soberano, ele se transforma em inimigo do Estado. Ao que eu acrescento, né, aquele que não age obedecendo, fatalmente precisará agir resistindo. Enfim, pois bem, eu vou abordar essa questão em 4 momentos. Os 3 primeiros eles dizem respeito às 3 principais obras de filosofia política do Hobbes, os elementos da lei natural e política, do cidadão, Leviatã, e no 4º momento, no último, né, eu vou tentar apresentar uma conclusão provisória do que eu já mexi até aqui, né? Enfim, a estratégia que eu vou usar para abordar esse problema consiste em fazer o uso de um recorte metodológico, onde eu vou priorizar os eixos centrais relacionados ao tema, na tentativa de identificar o que Hobbes modificou em sua escrita. Como essa comunicação ela expressa uma pesquisa ainda inacabada, qualquer sugestão, crítica, questões serão muito bem-vindas. Bem, então, Hobbes, na sua primeira obra política, que é o Elementos da Lei, ele trata inicialmente da obediência e resistência como parte de uma temática do poder, né? Ele define o poder como a capacidade de um homem de entravar efeitos de poder em outro homem e de resistir a ele em ações de oposição. Para ele, o reconhecimento de poder é honra, e a obediência é um dos sinais de honra existentes. Apesar disso, Hobbes trata desse poder enfatizando prioritariamente capacidades internas, né, que sofrem influências constantes das opiniões,
o que leva o Hobbes a concluir que o mundo é governado pelas opiniões, né? Então, na continuidade do texto, ele descreve a instituição do corpo político de forma bastante peculiar, onde cada homem deve transferir o seu direito de resistência. Para ele, como é impossível que um homem transfira realmente a sua própria força a outro, ou que esse outro possa receber a força de alguém? Então, transferir o poder e a força de um homem nada mais é do que pôr de lado ou abrir mão do seu próprio direito de resistir em função de um outro, né? Como essa renúncia dos direitos de resistir surge a espada da justiça, que confere ao soberano o poder de coerção, responsável principalmente pelo medo que obriga a obedecer, né? Esse poder que surge é um poder absoluto, já que, segundo vários exemplos do Hobbes, né, e até ele mesmo menciona isso, faça ele o que fizer, a ele pertence a impunidade. Na sequência do texto, são apresentadas 4 condições onde a obediência deixa de ser exigida. Todas elas são relacionadas com a ausência do soberano, né? Se ele renunciar, se ele for exilado, se a república for conquistada, ou se houver sucessão contra a ignorância, né? Já em relação ao direito de resistir, em elementos da lei, ele não recebe nenhuma concessão. Ele não é permitido, nem mesmo no caso extremo de um poder soberano infiel, não reconhecer Cristo como seu Salvador, né? Hobbes diz que, num caso difícil assim, como todos os pactos de obediência são feitos para preservar a vida humana, se houver preferência por sacrificar a sua própria vida sem resistência, em vez de obedecer às ordens de um infiel, se está livre da obediência. Quase no fim da obra, o Hobbes aborda as causas da rebelião, né? Ele realiza oposições entre a obediência e um bloco bastante variável, composto por termos como resistência, sedição, rebelião, né? Sem esclarecer exatamente a diferença entre esses termos, né? No capítulo específico, que é o 27, são apresentadas e comentadas uma série de opiniões errôneas ancoradas em legítimas reivindicações de direito a resistir, que geram esperança de sucesso no embate contra o poder soberano. De forma curiosa, o filósofo, o Hobbes, né, ele desqualifica essas opiniões, mas ele não diz como fazer para que elas não se propaguem, né? No início do capítulo seguinte, capítulo 28, onde ele trata dos deveres do soberano, ele diz que não tem o propósito de adentrar nas particularidades da arte de governar, mas sim de resumir em que consiste o dever de quem detém o poder soberano. Ele apenas destaca a importância de governar bem o povo e pontua, de forma breve, que a educação é a forma de extirpar dos homens a opinião de que é legítimo resistir a um soberano. Na segunda obra política do cidadão, o Hobbes destaca logo de início a obediência como um dos temas principais. Ele menciona o acalorado debate daquele momento na Inglaterra sobre obediência e direito de domínio, indicando a proximidade de uma guerra civil, como razão que o levou a alterar a ordem pré-estabelecida em seus escritos, né? Então, dentre as polêmicas daquele período, ele destaca o questionamento se caberia aos particulares, antes de obedecer, discutir se os mandamentos dos reis são justos e se seria legítimo resistir a um soberano infiel. Nessa nova versão de sua filosofia política, Hobbes reapresenta sua teoria do contrato, também baseada na transferência do direito de resistir, mas com alterações. Na primeira versão da obra em latim, publicada inicialmente na França em 1642, há certa imprecisão relativa à precedência ou não da instituição da cidade ante o poder soberano. Percebendo a fragilidade do ponto, o Hobbes insere uma longa data na segunda versão latina de 1647, foi publicada em Amsterdã, onde esclarece que multitude persona naturalis non est, esclarecendo que a multidão não é uma pessoa natural. Todavia, a nota não corrige algumas implicações na obediência absoluta e universal. Segundo Hobbes, essa obediência se deriva de forma imediata da transferência de direito de resistir, realizada por todos na origem da cidade, e de forma imediata ao poder soberano. Nessa formulação, a renúncia ao direito de resistir parece preceder a exigência de obediência ao soberano. Na mesma direção está a afirmação mais adiante no texto de que resistir é quebrar o contrato,
primeiro contra a cidade, segundo contra soberano. Outra novidade do cidadão são as preocupações com o exercício do poder, relacionado ao fazer obedecer e vedar o resistir. O Hobbes defende que o fim de quem manda ou aceita que o honrem consiste em adquirir por esse meio, né, o maior número possível de homens que, por amor ou medo, lhe seja obediente. Parece que eu já escutei isso, já li isso de algum autor anterior ao Hobbes, né? Enfim. Mais uma vez, né, surge no foco a questão das opiniões, né? Só que sob novo viés. Em vez de apostar apenas vagamente no poder transformador da educação, o filósofo prevê de forma incisiva um controle das opiniões, prescrevendo censura. Ele afirma que, para o interesse da paz, é relevante que não seja divulgada aos cidadãos nenhuma opinião pela qual eles possam imaginar que tenham o direito de não obedecer às leis da cidade ou que haja qualquer legalidade no resistir. Além disso, ele defende o uso de espiões para localizar aqueles que divulgam opinião sediciosa. Ele também combate, com um bom número de análises bíblicas, falsas opiniões religiosas. Vou tomar uma aguinha aqui, que a garganta está secando. Outra inovação muito importante do Leviatã, do cidadão, daqui a pouco eu chego no Leviatã, do cidadão, relacionada diretamente com a temática aqui em foco, é a apresentação de duas espécies de poder, a potestas, poder jurídico, e a potente, um poder prioritariamente físico, né? Segundo Hobbes, o contrato de transferência de direitos dá origem a potestas iudicante do soberano, enquanto que a potência dos cidadãos é a potência da cidade, que é, por extensão, a potência daquele que possui um império sobre a cidade. Ou seja, o poder soberano possui, ao mesmo tempo, um poder jurídico que o legitima, um poder físico que o garante. Mas a potência também pode ser concorrente ao soberano, como dentre os sediciosos, que querem sempre suprimir a absoluta potência e transferi-la para outros, como diz Hobbes. Essa inovadora distinção realoca a tensão entre o obedecer e o resistir na cidade para a esfera das relações de poder. Ela foi criticada pelos eclesiásticos por conferir demasiada amplitude à potência civil, como nos relata Hobbes no prefácio que inseriu na segunda edição de 1647. Outro ponto modificado por Hobbes em sua teoria, ela desfaz a exigência de se resignar frente à morte sem resistir. Segundo o filósofo, ninguém está obrigado, por qualquer contrato que seja, a não resistir a quem vier matá-lo, ou feri-lo ou machucar seu corpo, né? Além disso, ninguém está obrigado a se matar, a matar o pai, a matar a mãe, a matar o soberano, né? Então, o Hobbes fundamenta essas possibilidades abrindo uma brecha na transferência do direito de resistir, né? Ele afirma uma coisa é prometer. Se eu não fizer tal coisa no dia tal, mata-me. E outra coisa é dizer, se eu fizer algo que você não concordar, eu deixarei você me matar, né? Eu não resistirei, não é isso? Então, assim, apenas a primeira formulação é que entra nos termos do contrato, segundo Hobbes, né? Ele aposta na compatibilidade entre o contato e a possibilidade de lutar para se defender, em um mal menor que é a morte certa e resignada. Isso por quê? Não há como se obrigar alguém a obedecer aquilo que é impossível. No Leviatã, né, a tensão, obediência e resistência ela é novamente tocada por inovações de extrema relevância. A que recebeu maior destaque ao longo do tempo está relacionada ao poder jurídico, traduzido como potestas na versão latina de 1668, que a professora Celi Hidrata mencionou várias minúcias interessantíssimas, né, a esse respeito, né? Enfim, essa inovação ela surge de uma importância alteração na teoria do pacto-contrato. Hobbes afirma, então, que um pacto em que eu me comprometa a não me defender pela força é sempre nulo, porque ninguém pode transferir ou renunciar ao seu direito de evitar a morte, ferimentos ou caça.
a promessa de não resistir à força não confere nenhum direito impacto algum, nem é obrigatória. Então, Hobbes passa a apostar no contrato como transferência mútua de direitos, ancorado na teoria da personificação e representação, que unifica as vontades políticas jurídicas de representante e representado, e origina concomitantemente o Estado e o poder soberano, fazendo com que a obediência se derive diretamente desse ato fundacional. Outra importante novidade da obra, que repercute, né, diretamente na questão do obedecer e do resistir, é o tratamento da temática do poder como potente, que anteriormente em Do Cidadão se encontrava restrito a um poder físico. No capítulo 10, Hobbes afirma que o maior dos poderes humanos, né, é aquele que composto pelo poder de vários homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural ou civil, artificial, que tem uso de todos os seus poderes na dependência de sua vontade. É o caso do poder de um Estado. Ou na dependência da vontade de cada indivíduo. E aí esse é o caso do poder de uma facção ou de facções coligadas, né? Então, consequentemente, ter servidores é poder e ter amigos é poder, porque são forças unidas, né? Então, aqui o Hobbes ele trata de diversos fatores que influenciarão os homens servindo para acúmulo de poder, como reputação, sucesso, riqueza, eloquência, ciência, artes. Ou seja, qualquer qualidade que torne um homem amado ou temido por muito é poder. 5 minutos. E medo para adquirir a ajuda de muitos pelo valor e honra concedido. 5 minutos. 5 minutos. Obrigado, Patrícia. No entremeio desse arcabouço teórico, surge uma definição de extrema relevância para a nossa temática aqui. Hobbes afirma que obedecer é honrar, porque ninguém obedece a quem não julga capaz de ajudá-lo ou prejudicá-lo. Aqui, então, a obediência surge associada a uma compreensão da potência como um poder não só físico, mas também relacional e acumulativo, onde signos de poder atraem o honrar e, consequentemente, o obedecer. Então, assim, Hobbes descreve uma dinâmica do poder, né, que possui como característica fundamental a volatilidade das relações dentro do Estado, da qual são inerentes algumas características. Em primeiro, não há garantia permanente de obediência e as suas causas necessitam de renovação constante. Em segundo, a possibilidade de resistir é ineliminável, né? Terceiro, a potência potestas do soberano ela é diretamente proporcional a quanta adesão obediente ele conseguir e inversamente proporcional à quantidade de resistência que ele enfrenta no corpo político. Acho que o Clóvis Brondani mencionou isso mais cedo, né? E na mesa anterior, eu estou totalmente de acordo com isso, né? Enfim, o fator que permite medir o poder do soberano é a sua capacidade de promover proteção. Não por acaso, no Leviatã, um destaque para a relação de interdependência entre o proteger e o obedecer. Segundo Hobbes, a exigência de obediência perdura somente enquanto o soberano for capaz de proteger. Como a finalidade da obediência é a proteção, quando ela deixa de ser provida, cada qual deve voltar a obedecer e a defender somente a si mesmo, ou firmar um pacto com o novo soberano que o proteja, né? Para que isso não aconteça, no Leviatã abundam as prescrições do governo. Novamente, a disputa pelas opiniões aparece como uma das maiores preocupações para quem exerce a soberania. Diferentemente do cidadão, a maior aposta do Leviatã está naquilo que eu vou chamar de formação para o Estado. Visando a conquista das opiniões para a obediência, o Hobbes distribui seu projeto em 3 frentes. A formação civil, com recomendação de ensino dos fundamentos do Estado, da soberania e das leis, por exemplo, após os cultos dominicais, né? Em segundo, o combate à vã filosofia dos filósofos pagãos, como uma reforma da educação, extirpando das universidades fidalgos e autores que fomentam erros de linguagem. E terceiro, o esclarecimento sobre a verdade religiosa expressa nas Sagradas Escrituras, contra os pregadores que, do púlpito, borrifam superstições no povo. Esse último tópico ocupa uma parte considerável do Leviatã e é perpassado pelo poder como potente, evidenciando como o Papa e as seitas religiosas concorrem à religião oficial do Estado. E como eles são concorrentes e eles são grandes sabotadores da obediência, semeando doenças que podem levar o corpo político à ruína. Hobbes também remodela seu tratamento do direito de resistência individual, né?
Na nova abordagem da questão, é justificada a utilização da liberdade natural para resistir a toda ordem ou ato soberano que ameaça sua vida e sua autopreservação, porque esses direitos eles não são transferíveis por contrato. Já o tratamento da resistência coletiva no capítulo 21, já foi até mencionado também pela professora Celi Hirata, né? É a novidade mais controversa que surge no Leviatã. O Hobbes indaga se, no caso de um grande número de homens em conjunto já tenha resistido injustamente ao poder soberano ou cometido algum crime capital, pelo qual cada um deles pode esperar a morte, se eles teriam ou não a liberdade de se unirem e se ajudarem e defenderem uns aos outros. A polêmica resposta é: certamente que tem, porque se limitam a defender suas vidas, o que tanto o culpado como o inocente podem fazer. Sem dúvida, havia injustiça na primeira falta a seu dever, mas o ato de pegar em armas subsequente a essa primeira falta, embora seja para manter o que fizeram, não constitui um novo ato injusto. E se for apenas para defender suas pessoas, de modo algum será injusto. A maioria das novidades é a não injustiça de resistentes em coletividade pegarem em armas para defender suas pessoas, que abriria uma brecha, segundo alguns intérpretes, para o direito à rebelião na teoria hobbesiana. Durante os anos que se seguiram à publicação, esse trecho foi alvo de severas críticas de autores como Robert Filmer e Edward Hyde. O bispo John Bramhall, que comentou cada capítulo da obra de Hobbes, né? Ele questiona se, após esse parágrafo, a gente não deveria trocar o nome do Leviatã para o casticismo dos rebeldes. E é provável que essa crítica tenha incomodado a Hobbes, pois ele alterou parte da argumentação na tradução da obra do inglês para o latim. No lugar de resistência não se configurar como justiça, ele traduziu para não configurar novo crime. E não pegarem armas coletivamente para defender suas pessoas, ele suprimiu qualquer menção a pessoas. Acabou o tempo, João. Certo, vou para a conclusão, então. Ok. É o seguinte. Só peço, acho que menos de um minuto eu consigo fazer a conclusão. Então, a minha conclusão é que, com esse argumento aí, o Hobbes está querendo, de certa forma, blindar sobre essas acusações que ele teve de direito de resistir, né? Então, assim, o que eu ressalto na conclusão é que não houve intenção de negar a existência de continuidades em relação a algumas temáticas que compõem a tensão, obediência e resistência nos textos políticos hobbesianos. Todavia, em vez de uma simples ampliação de escopo de um arcabouço teórico que se mantém, o que o cotejamento entre as obras evidencia, até o momento, para mim, é uma diferença significativa de ênfase e de enfoque, repleta de abandonos e inovações que provocam deslocamentos teóricos e transformações, resultando em abordagens variadas, componentes de um amplo espectro, que inviabiliza a defesa de uma única teoria sobre a relação entre obediência e resistência no Estado civil hobbesiano. É isso, gente. Muito obrigado a todos pela atenção e paciência. Obrigada, João. A próxima a apresentar agora é Júlia Rabanal. É assim que se pronuncia? Da Universidade de Buenos Aires. Eu vou deixar o título ao teu critério, porque o meu espanhol é péssimo. Se puderes informar. No, pero está bien. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada, y muchas gracias al comité por dejarme participar. Un honor para mí, y muchas gracias a Joao por la nota al respecto de la participación del cupo femenino. Bueno, sin más, doy paso a la lectura de mi trabajo. En el Leviatán de Hobbes, el consentimiento juega roles de importancia fundamental en la transferencia del derecho natural y en la autorización, en la sumisión al conquistador o renuncia a la política de la violencia del primer golpe y en la generación de la obligación política. Más allá de sus múltiples usos, el consentimiento es el medio por el cual se autoriza a aquel representante de la persona de todos para hacer uso de la fuerza y el poder a fin de alcanzar la paz y la seguridad, motivo por el cual los hombres abandonan el estado de naturaleza. Según Rex Martin, en el estado de guerra, el consentimiento no puede tener lugar, dado que significaría negar los medios por los cuales se busca la autopreservación y se escapa a la muerte violenta, entre otras razones. Aún así, podemos encontrar menciones de este concepto con anterioridad a la institución del Estado.
En primer lugar, en el capítulo 16, donde Hobbes refiere a la reducción de la multitud de hombres a una sola persona, y en segundo lugar, en el capítulo 17, donde las voluntades de todos los que integran la multitud se disponen a ser reducidas a una sola voluntad. Esto pondría de manifiesto no solo la necesidad de revisar aquellos lugares donde tradicionalmente aparece el consentimiento, sino que además arrojaría luz sobre un uso velado del concepto como medio a través del cual se podrían discernir momentos diferentes de aquello que llamamos Estado. Siguiendo Quentin Skinner, entiendo la multitud en los términos de que cada hombre dio su particular autorización a un representante común, como la persona llamada Commonwealth, mientras que la persona generada tras la unión de la multitud, cuando ya se efectuó el pacto y con él la transferencia o abandono del poder y la fuerza que posee cada hombre, recibe el nombre de Leviatán o Dios mortal. Teniendo en cuenta la anterior distinción, en este trabajo me propongo analizar el lugar que ocupa el concepto de consentimiento en los capítulos 16, 17 y 18 del Leviatán. Sostendré que el consentimiento tiene un rol activo en lo tocante a la formación del Commonwealth, mientras que en lo referido a la del Leviatán juega un rol pasivo. Rex Martin establece que existen otros lugares en los que podría situarse el consentimiento en la teoría de Hobbes, y en ello nos habla de la relación que encuentra entre el consentimiento y los derechos naturales, donde consentir es apartarse del derecho que cada uno tiene, en el sentido de dejar de ejercitar la política del primer golpe para que otro pueda hacerlo sin trabas. Al contrario de lo que parece corresponder a una situación dentro del estado de naturaleza, Martin ubica esto en el ámbito del estado civil, puesto que, según afirma, el consentimiento es asociado con estar bajo un gobierno, siendo un vestigio de la política del primer golpe que es implementada por los súbditos cuando se ven amenazados o ven amenazada su vida en relación a los designios del soberano. Visto así, el consentimiento jugaría un rol pasivo, casi negativo, en el camino a la conformación del Estado, cuando en realidad puede afirmarse como una potencia por detrás de las motivaciones humanas encaminadas hacia aquel momento político. Evidencia de ello puede entenderse o puede encontrarse en el capítulo 16, donde el consentimiento desempeña un papel clave en la teoría de la representación. Y cito de Hobbes: una multitud de hombres se convierte en una persona cuando ellos son representados por medio de un hombre o una serie de hombres, lo que es llevado a cabo con el consentimiento de cada uno de los que forman parte de aquella multitud de forma particular. Fin de la cita. Partiendo de la idea de que una persona en una representación teatral puede portar diferentes rostros, aparte del propio, es como Hobbes construye la distinción entre persona natural y persona artificial, donde la primera posee la autoridad para hacer o decir algo, mientras que la segunda se limita a aportar o sostener tal derecho a partir de la licencia que la primera le otorga. La persona natural, en capacidad de ser dueña de sus palabras y acciones, puede representarse a sí misma, lo que no sucede con la persona artificial, la cual se encuentra atada a la existencia y designios de aquel a quien representa. Sin embargo, en situaciones o en ciertas situaciones, el representante estaría habilitado para ejercer su rol, o sea, actuar con autoridad, a pesar de que tal autoridad no le haya sido comisionada. Este sería el caso de las cosas inanimadas, personas que no están en su capacidad racional, y fragmentos de la imaginación, entre los que se ubican los dioses paganos, pero no al verdadero Dios, que no pueden fungir como actores y por ende no pueden delegar autoridad. El análisis de la multitud pertenecería a esta categoría de representación entendida como representación por ficción, por medio de la cual Hobbes intentaría explicar cómo los miembros de una multitud que viven en el estado de naturaleza gestionan la institución de un Commonwealth o estado legítimo al transformarse ellos mismos en una persona artificial para así poder autorizar a un representante. Al mismo tiempo, según Skinner, Hobbes intenta desacreditar la visión sostenida por los monarcómacos, quienes defendían la idea de que la única forma en que puede haber autoridad legítima es cuando una sociedad de hombres, actuando como si fuera una universitas, concierta de común acuerdo establecerla. Para Hobbes, no es posible pensar a la gente como unidad natural capaz de actuar como persona antes de ser representada.
De ahí la famosa frase, es la unidad del representante y no la de los representados lo que vuelve a la persona una. Skinner sostiene que Hobbes hace un uso retórico del vocabulario de estos escritores democráticos, como si aceptara la estructura básica de su teoría sin adherir a ninguna de las implicaciones radicales que conlleva su postura. De acuerdo con esto, entiendo que Hobbes estaría recuperando la noción de acuerdo común implementadas por los monarcómacos para definir el movimiento al unísono que se da en base al consentimiento otorgado por cada uno de los miembros de la multitud, siendo este el primer paso de su teoría de la conformación del Estado. Sin embargo, esto esconde una mayor complejidad en relación a la dinámica que presenta el ámbito donde todo esto tiene lugar en el planteo de Hobbes, que no es nada menos que el estado de naturaleza, donde los hombres viven dispersos, incluso aislados unos de otros. De acuerdo con Rex Martin, el consentimiento individual no aparece en el plano del estado de naturaleza porque no consentimos a la depredación de otros ni ellos a la nuestra. De aquí que él diferencie a las leyes de naturaleza como un tipo de racionalidad a largo plazo que nos mueve hacia la paz y la seguridad del tipo de racionalidad que promueve el derecho natural, la cual es marcada principalmente por los tiempos de la guerra. En vistas a la preservación de la paz, la primera se impone a la segunda a fin de escapar a la amenaza constante del miedo a la muerte, el resultar ser heridos o perder un miembro e incluso el encarcelamiento. Así, la ley de naturaleza debe inhibir al derecho natural, lo que en palabras de Martin significa alterar las condiciones del estado de naturaleza. Esto implicaría no solo cambiar las reglas de juego entre los hombres que habitan aquel espacio, sino en el hombre mismo. En otras palabras, implicaría una modificación aplicada a la propia naturaleza que le permita reconocer que la opción de la paz es más adecuada a su preservación que la política del primer golpe propia del derecho natural. La condición de posibilidad para efectivizar nuestra elección por las leyes de naturaleza se encuentra en el pago que éstas exigen a fin de verse observadas, lo que significa abandonar o renunciar el derecho natural. Sin embargo, lo que este pago exige de buena gana no es más que el no ejercicio de tal derecho, como dice Martin, sino que es la infringir nuestra propia naturaleza a fin de poder dar cauce a nuestra conservación. Esta es la prueba de que existe el consentimiento individual en el estado de naturaleza, dado que consentimos o ejercemos sobre nosotros mismos un daño que logra, en primer lugar, disociar y, en segundo lugar, negar esa parte de nuestra naturaleza. Si bien el objetivo es loable, el costo es alto, dejando de lado la contradicción que esto presenta. Bajo la racionalidad de las leyes de naturaleza, aquellas cosas que se obtienen por medio del trabajo y necesarias para una vida cómoda, comienzan a abandonar aquella forma efímera sujeta a los vaivenes de la guerra para intentar ajustarse a los términos establecidos de un convenio o pacto. Dentro de los límites del convenio, una cosa es entregada voluntariamente, quedando quien realiza dicha acción obligado a no impedir a otros beneficiarse de ello, siendo su deber no volver nulo aquel acto de su parte. Esto implica un verdadero salto de fe, puesto que lo que se obtiene del otro lado es tan solo palabras que expresan un cumplimiento a futuro. Solo queda la confianza como garantía de ello. Quienes dan este salto de fe entienden que el derecho natural es dejado atrás, develando que al consentir muestran, en palabras de Joseph Raff, que su acción es realizada en la creencia de que habrá un cambio en la situación normativa de otro. Ahora bien, este no es el pacto por el cual se erige un poder común, sino un primer esbozo que presenta Hobbes como antesala de ello, efecto de su recurrente estrategia de anticipación, donde vemos a las nociones de obligación, deber y justicia definidas en torno al derecho natural. Es por eso que, de acuerdo con Ras, no vemos al consentimiento llevar su carácter normativo con tal rigor, aun cuando las leyes de naturaleza sean llamadas normas de paz. Hasta entonces, el cambio en la situación del otro debe comprenderse en el marco del mutuo acuerdo sobre las condiciones o reglas de juego establecidas entre los pactantes a la hora de volverse una persona y por ende ser representados, todo lo cual se realiza desde la base de su consentimiento particular. En resumen,
El consentimiento entendido como estar de acuerdo abarca un doble movimiento, el cual ha operado desde el inicio en el interior del hombre, en el momento en que ha disociado y negado aquella parte de su propia naturaleza para proyectarse hacia un exterior habilitado por el convenio con otros, que busca integrar las voluntades particulares que componen la multitud a través de un representante. Esto se verá retratado en las pequeñas comunidades descritas en el capítulo 17, que pueden encontrarse en el estado de naturaleza, regidas por las leyes de honor, el saqueo, donde los hombres no roban los instrumentos de labranza de otros y no son crueles con sus semejantes. Estos Commonwealth parecen presentar tan armonía y concordia que hacen dudar incluso hasta el mismo Hobbes, quien dice, y cito, si pudiéramos suponer que una gran multitud de hombres consintieran la observación de la justicia y otras leyes de naturaleza, sin un poder común que los mantuviera a raya a todos, bien podríamos suponer que toda la humanidad hiciera lo mismo, y entonces no habría, si sería necesario, ningún gobierno civil o Commonwealth en absoluto, porque habría paz sin sujeción. Fin de la cita. Al respecto de este fragmento, en el capítulo 13, Hobbes indica que si bien la guerra es el tiempo que marca las pulsaciones del estado de naturaleza la mayor parte, el resto del tiempo es de paz, por lo que ésta puede existir en tal ámbito. Sin embargo, sostener el tiempo de paz se presenta como un imposible, dado que no puede ser garantizado por más que consintamos en seguir las leyes de naturaleza por sobre el derecho natural, o mostremos voluntad de pactar y acordemos observar tales pactos, sin mencionar el hecho del constante acoso por parte de un sinnúmero de problemáticas propias de la naturaleza humana. No por nada, a continuación, Hobbes compara al hombre con criaturas como las abejas y las hormigas, las cuales no requieren de ningún artificio para vivir en sociedad. Entonces, puesto que la paz está en constante peligro de ser desarticulada, este tipo de comunidad está condenada a perecer. De esto se deduce, en lo que compete al consentimiento, que el acuerdo entre los hombres no es un medio adecuado o suficiente para tales fines. Para que la comunidad persista, para que la paz sea duradera, se requiere de un poder común mediante el cual el acuerdo sobre volverse una persona por medio de un representante se traduzca como la reducción y sometimiento de las voluntades y juicios de aquellos que formaban la voluntad a la voluntad y juicio de aquel que porta o sostiene la persona de todos ellos, a fin de que posea todo el poder y fuerza suficientes para lograr la paz en el hogar y la mutua asistencia contra los enemigos en el extranjero. Ante esta transformación, el consentimiento será mucho más que acuerdo, mucho más que concordia, siendo colegido ahora en los términos de la autorización. En el capítulo 17, Hobbes establece que, y cito, es una real unidad de todos en una y la misma persona, hecha por convenio de cada hombre con cada hombre, de tal manera como si cada hombre le dijera a cada hombre, yo autorizo, entrego mi derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre o a esta asamblea, bajo la condición de que vos entregues tu derecho a él y autorices todas sus acciones de manera similar. Fin de la cita. Según David Runciman, autorización no solo significa designar un representante y poseer lo que éste hace, lo que hemos visto en el capítulo 16, sino además designar un representante que permita que la propiedad resida en la cosa representada. Esto es lo que la multitud hace cuando, actuando como personas naturales, autorizan al soberano a actuar en sus nombres. Por medio de este acto, crean las condiciones que permiten que las acciones del soberano sean atribuidas a ellos como unidad, y de esta forma los miembros de esta multitud permanecen como autores de las acciones del soberano, al mismo tiempo que permanecen como autores de todas las acciones de la persona que han autorizado a su soberano representar, o sea, la persona del Estado. Entonces, a partir del concepto de autorización, el consentimiento pasaría a integrar aquel acuerdo presente en el capítulo 16 como un primer estadio y adoptaría como segundo estadio las modalidades de la reducción y el sometimiento presentes en el capítulo 17 en aras a la construcción del Estado civil del verdadero Commonwealth. Si bien la ficción apunta, como dice Runciman, a que los hombres, actuando como unidad, se comprometan conjuntamente a tomar responsabilidad por lo que el soberano hace, por otro lado, consigue que el soberano sea reconocido como autor y por ende como teniendo autoridad en aquellas cosas que conciernen a la paz y seguridad comunes. Como dice Hobbes, la autoridad que éste ejerce proviene de haber sido entregada a él por cada hombre particular. Ahora bien, todo indica
que todos los hombres de la comunidad han pactado, con lo cual han consentido a autorizar al soberano para ser vehículo de dicho cometido. En el capítulo 18, Hobbes habla sobre las condiciones bajo las cuales esto sucede, donde encontramos que la autorización es otorgada tanto por los que han votado a favor como los que lo han hecho en contra. Al respecto de esto último, el consentimiento estaría siguiendo a ras, afectando negativamente a la situación normativa de la gente, puesto que estaría imponiéndole una obligación o derogando sus derechos. Esto pondría un alto a todo lo desarrollado hasta el momento con respecto al consentimiento, dado que el efecto positivo que se supone genera aquello que se acordó y se autorizó en favor de la construcción del Estado, en los hombres que desean una vida feliz y provista de cosas necesarias, se vería invertido por las consecuencias que se desprenden de la obligación y deber civiles contraídos a partir del convenio como efectos de la reducción y sometimiento de la voluntad. Consecuencias que se ven reflejadas desde el momento en que hay un cambio nominativo en los hombres como súbditos, en tanto pasan de ser una multitud a un pueblo reunido alrededor del soberano. Y cito de Hobbes: de la institución de este Commonwealth se derivan todos los derechos y facultades de aquel o aquellos a quienes le fue conferido el poder soberano por el consentimiento del pueblo reunido. Bueno, me quedan un par de hojas por leer, con lo cual, en vistas al tiempo, voy a tratar de resumirlo. La idea es, digamos, tratar de acá en adelante, tratar de ver qué es lo que sucede con estos ciudadanos que han votado en contra, los que, digamos, entre las series de opciones que postula Hobbes de por qué un ciudadano, después de haber supuestamente pactado, desobedecería ese pacto, lo cual, digamos, me lleva a mí a considerar que los que votan en contra son, entre las opciones que Hobbes coteja, son aquellos que son los que votaron, los que, digamos, no consintieron con la voluntad de la mayoría. Y ahí, digamos, para mí se da toda como una serie de consecuencias a raíz de cómo esto afecta, por un lado, al concepto de autorización, un concepto que yo considero que, digamos, pone en problemas la mayoría de las veces a Hobbes cuando trata de dar una solución a este problema, o sea, sin olvidar que Hobbes obviamente está respondiendo a todo lo que tiene que ver con la teoría de los monarcómacos. Él es como que en el capítulo 18 da como una explicación a por qué pensar que esto de que el poder ilimitado del soberano sea bueno o sea malo. En ese sentido es donde yo encuentro que el concepto de autorización a veces lo pone en problemas a Hobbes, porque más allá de que él diga que obviamente las acciones del soberano son justificadas a partir de este concepto porque es lo que nosotros hemos entregado, habría, en mi consideración, ciertas cláusulas ocultas, si se podría llamar así, donde supuestamente hay cosas que suceden post-pacto que no estaban antes del pacto y que está bien la necesidad, porque bueno, el soberano debe cumplir con su función, pero bueno, digamos, es bastante más complejo de lo que se considera. Y eso para mí tiene que ver con la cuestión del consentimiento, de cómo el consentimiento de pasar a ser algo positivo, activo, de cómo incide en el momento de la conformación del Estado, de repente da un giro de 180 grados y se termina convirtiendo en sinónimo de sometimiento y tomando, digamos, un rol completamente pasivo con respecto a lo que es la participación ciudadana. Já está, muchas gracias. Obrigada, viu? Gente, nós temos pouco tempo, só 23 minutos para fazer as perguntas, então eu vou pedir para que vocês utilizem o recurso das reações, a mãozinha lá levantada, são 5 perguntas, e que elas sejam o mais diretas possíveis, tá? Quanto mais direta, melhor. A primeira pergunta foi mandada pelo chat, pro João, do William Gonçalves. Ele diz o seguinte: Hobbes fez sua teoria política para defender o absolutismo contra os Leavers.
e os defensores do constitucionalismo, que criou limites para o poder do monarca. Como a teoria de Hobbes pode ser útil para pensar as repúblicas contemporâneas para além do que a função básica do Estado e a segurança? Ok. É o William que fez a pergunta? Isso. Isso, William. Muito obrigado pela pergunta, William. Não é uma pergunta fácil de forma alguma. Não sei se concordo com você com relação aos levelers, não, né? Porque no debate entre os parlamentaristas e os levelers, né, a gente consegue pegar coisas que são tratadas no Leviatã e que, de forma bastante peculiar, parece que tem hora que Hobbes pende um pouco para os levelers, pende um pouco para os parlamentaristas, né? Tem até um artigo interessante do Skinner, que acredito que está no Cambridge Companion, sobre o Leviatã, que trata dessa questão, né? Mas, enfim, agora a questão de como Hobbes pode ser útil para a atualidade, né? Eu acho que de diversas maneiras, né? Você está pedindo para que eu fale para além do Estado, porque se eu for falar a respeito do Estado, nós vamos demorar um pouquinho aqui. Mas eu acho que para além do Estado, eu acho que o Delmo Matos disse hoje em dia sobre a questão dos direitos, até algo que repercute no direito humano, nos direitos humanos também, a questão da proteção da vida, né? Eu acho que tem coisas tão interessantes, né? Algumas prescrições de governo no Hobbes, né? Tem um lugar em que, no Leviatã, esqueci o capítulo, mas que Hobbes diz que aqueles súditos que tiverem algum problema de saúde ou alguma incapacidade, né? Que eles devem ser providos pelo Estado. Né? E isso é até interessantíssimo para aqueles que dizem que Hobbes é liberal. Eu acho que é o extremo oposto. Né? Então, assim, tem diversas prescrições que Hobbes faz a respeito do Estado e elas se comunicam muito com o que é feito hoje, ou que, pelo menos no Brasil, né, não está sendo mais feito, né, ou está deixando de ser feito. Né? Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar nesse aspecto. Agora, eu poderia aqui passar a tarde inteira te falando de pontos em que Hobbes nos diz na atualidade. Eu acho que os quase 700 inscritos como ouvintes desse congresso e mais de meia centena de comunicação mostrando que a filosofia do Hobbes está muito viva e tem muito a nos dizer, acho que isso já é um grande indício, né, de que Hobbes tem uma grande comunicabilidade com os nossos tempos atuais. É isso. Obrigado. Obrigada, João. A próxima pergunta é do Julian. Não está vindo. Hola, buen día. Concretamente para Julián Rabanal, dos preguntitas como muy concretas. Muchísimas gracias a todos y todas por sus presentaciones. La primera, sé que es un poco complicado y no quiero como redondar mucho, pero no me queda muy claro entonces en qué medida sería el poder ilimitado. Si de pronto Julián Rabanal pueda explicar brevemente qué entiende cuando hace referencia que en el Leviatán y que en la relación de conciencia y autorización hay un poder ilimitado. Y la segunda, también para dar pie, si puedo hablar un poco más al respecto de este giro de 180 grados acerca de la participación democrática. Gracias de vuelta a todos y todas por sus presentaciones. A próxima pergunta é da Mariana. Empiezo yo, le contesto a Julián. Bueno, primero principal, muchas gracias por la pregunta. Sí, no pude terminar, digamos, de desarrollar la idea con lo que es la cuestión del poder ilimitado. Digamos, para mí está muy ligada con el tema de cómo es el tema del consentimiento. O sea,
y es por eso yo que, digamos, le daba tanta relevancia a esto de los primeros momentos en los que en el capítulo 18 del Leviatán, Hobbes dice que todos deben, digamos, autorizar al soberano tanto lo que votaron en contra como lo que votaron a favor. O sea, para mí eso, digamos, para decirlo de alguna manera, hace un poco de ruido. Si bien él está, digamos, obviamente tratando de fundamentar su teoría política y como decía yo antes, esto de contestar a la teoría de los monarcómacos, etcétera, que digamos en el capítulo 18 es algo que se dedica exclusivamente a ello. El problema está en que se da como un cambio muy drástico para mí de cómo el consentimiento venía siendo un factor positivo, porque realmente la idea era que se saliera del estado de naturaleza, porque como han explicado los compañeros, el factor principal es el miedo, y el miedo principal es el miedo a la muerte. Pero de repente, claro, está toda esta cuestión de decir, bueno, uno ha transferido, digamos, su única arma de defensa, ¿no? En esto de en palabras de Rex Martin, esto de la política del primer golpe, y es como que se queda uno, digamos, indefenso, más allá de que el soberano está actuando por mí y haciendo lo que yo le digo, empieza a haber como un momento en que eso digamos, se divide, porque, digamos, el soberano tiene que hacer todo lo posible en aras a la paz y la seguridad. Y a veces, en aras a la paz y la seguridad, tiene que, digamos, a mi criterio, y ahí es donde está el problema con el consentimiento, sobrepasar ciertos factores para poder cumplir con su objetivo. Yo lo ejemplifiqué a partir de lo que es esta especie de gente que es, digamos, consciente en un punto para Hobbes y después del pacto no conscienten. O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí? O sea, ¿por qué esta gente, digamos, que formaban la multitud, que pacta, que para Hobbes, porque él lo dice en el capítulo 17, estar en la multitud significa que vos aceptaste todo lo que la mayoría quiere, ¿por qué de repente tienen la inclinación a desobedecer? O sea, yo ahí es donde veo el problema de lo que pasa con el consentimiento siendo entendido en los términos de la autorización. Entonces, esto es algo que en Hobbes queda muy en el tintero, porque después de todo, en el capítulo mismo, él trata la objeción de lo que es el poder ilimitado que puede tener el soberano, y en cierto sentido, que eso es lo que yo pienso, es como si llegara a tratar a los que votan en contra o no consienten como si fueran personas que quizás no están en sus capacidades racionales y que tienen, digamos, algún tipo de dificultad para entender lo racional que es, digamos, aceptar todo lo que sucede dentro del contexto del Estado. O sea, yo no tuve tiempo para desarrollarlo, pero, digamos, mi idea pasa un poco por ahí, o sea, cuestionar estos puntos en los cuales, digamos, el concepto del Estado, el concepto de autorización, a mi criterio, le hace mucho ruido y que él, digamos, lo toma como pivote, al fin y al cabo, y bueno, quizás es una buena manera para confrontar a los monarcómacos, pero dentro de lo que tiene que ver con la justificación de su propia teoría política, a veces, a mi parecer, se le presenta como problemático. Desculpa. Pessoal, não mandem mais perguntas, porque já encerraram a quantidade. O próximo questionamento vem da professora Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Perfecto. Agora foi. Tá, deixa eu ver aqui. O próximo questionamento é da Mariana, desculpa. Muito obrigada pelas apresentações. Gostei bastante, me fizeram pensar aqui. Eu tenho duas perguntas, uma para o João e uma para a Celi. Celi, eu fiquei em dúvida, né? Tu começa dizendo que não há obrigação natural para o Hobbes, e
Eu queria saber o que tu considera como sendo, qual o estatuto, né, da obrigação das leis de natureza em foro interno, como é que tu interpreta isso, e como é que tu interpreta aquilo que a gente não pode contratar, né? Senão a gente não poderia pensar isso como um certo dever para consigo mesmo, para com a sua própria vida, né? Que aí seria um dever natural. E para o João, ele terminou dizendo que, né, haveria 3 coisas a serem exploradas, né, na questão da... Não sei se eu entendi bem isso, mas né, da potência, de como a potência poderia trabalhar a questão da obrigação. Acho que, se eu estiver interpretando errado, tu me diz, João. Mas aí, tu colocaste o ensino, as universidades, o ensino, né, para a população, as universidades e a religião. E eu não sei se, né, eu estou te perguntando aqui, pensando sobre isso também, se no caso do ensino e da religião, a gente não consideraria tudo isso como fazendo, né, como sendo algo, não exatamente a mesmíssima coisa, mas como caminhando muito junto, né? E aí, claro, acredito eu que teria a ideia de doutrina civil para o Hobbes que juntaria essas 2 coisas, porque a religião que é estabelecida, né, ela é também parte do ensino, né, e é o que vai propagar essa doutrina civil do soberano. Muito obrigada, gente. Desculpa ter me alongado aqui nas perguntas. Posso falar? Obrigada, Mariana, pela questão. As leis de natureza, na minha interpretação, elas não criam uma obrigação propriamente dita, né, no sentido de que ainda cabe avaliar, né, se há condições de segui-las, eu devo segui-las, mas não havendo condições, não havendo segurança para isso, não devo segui-las. Então, quer dizer, não são obrigações propriamente ditas, e por isso que, de fato, uma obrigação propriamente dita ela é sempre fundamentada em algum ato voluntário daquele que se obriga. E, assim, eu vejo... Bom, você colocou, né, se poderia se colocar a própria conservação como um dever natural, é que não cria esse dever de uns em relação a outros, né, da mesma maneira que as obrigações propriamente ditas colocam. Ok, posso responder? Mariana, agradeço demais a pergunta, agradeço também pelo envio do seu trabalho, há um tempo atrás, e te falo que coloquei uma dedicatória no meu trabalho para você. Grande abraço, prazer em te rever, pelo menos digitalmente, né? Até quanto durar essa pandemia. Mas, enfim, a sua pergunta, então, diz respeito à questão da potência, né? Como seria possível, então, na disputa pelas opiniões, né? De certa forma, administrar essa potência a favor do soberano, né? E aí você diz, então, destacou, né, dos 3 elementos que eu coloquei, você destacou, então, a educação e a religião, né? E aí você me perguntou se não é a mesma, não seria exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que, por um lado, sim, né? Certamente, assim, o Hobbes nutriu uma esperança muito grande que ele coloca na revisão e conclusão, até de que o Leviatã pudesse ser a obra adotada nas universidades para ensinar a doutrina civil, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acredito que seria uma obra que poderia servir para educar, para formar para o Estado, que foi o termo que eu utilizei, né, em termos civis e também religiosos, né? No final das contas, o Leviatã é a soma dessas 2 coisas. Mas eu vejo um ponto em que há uma diferença entre a educação propriamente dita para o Estado e a educação, vamos chamar de educação religiosa, né? Seria a questão que está sendo muito tratada desde ontem aqui no Congresso, que é a questão da ciência, né? Eu acho que quando se fala de educação para o Estado, está pensando se a lei, a soberania, os fundamentos da soberania, tudo isso em termos científicos, né?
Agora, a religião já tem a questão da crença e a questão da fé, que elas extrapolam. Então, aí o que Hobbes faz é interpretar as escrituras, tentando limpar delas todos os temores supersticiosos que os poderes religiosos concorrentes ao Estado tentam incutir nos componentes do Estado, visando dominação. Então, eu acredito que tem essa certa diferença, posso estar errado, mas até então eu leio assim: a educação para o Estado ela seria científica, e a educação religiosa ela teria um componente científico, mas ela chegaria até determinado ponto, porque ela está mexendo com a crença e com a fé. Espero ter respondido. Um abraço. Mais alguma colocação a respeito? Não? Então, vamos aqui para a próxima pergunta, da Patrícia Nakayama, e é para Celi. Como você entende a determinação da vontade na condição de liberdade dos súditos e na liberdade natural? Então, assim, uma coisa que eu quis indicar, né, no trabalho, assim como tem uma uniformidade, né, da questão da vontade, né, e que sempre é em vista de algum bem manifesto para o próprio agente, né, e isso valeria também na condição de liberdade natural, né, isso não muda em nada. Na verdade, seria a ação voluntária, ela seria igual, né, em todos os âmbitos, nesse sentido. O que eu quis um pouco indicar, uma coisa que sempre me chamou muita atenção no Hobbes, que ao mesmo tempo essa ampliação da noção do que é uma ação voluntária, mas ao mesmo tempo enfatiza tanto essa concepção tradicional de que só se pode querer o bem do próprio agente a ponto de ter que reinterpretar as palavras e tudo mais, né? Mas isso valeria também para o estado de liberdade natural. Então, para terminar, nós temos a professora Maria Isabel. Não, eu não tinha pergunta, não, eu só fiz uma observação no chat sobre essa... mas agora eu aproveito e faço, então, desenvolvo um pouquinho para Celi, porque essa história, essa ideia, né, de que o ato voluntário é aquele pelo qual a gente visa um bem para si mesmo. É uma definição que está no Aristóteles, e uma hora eu entendi que você disse, bom, esse bem para si mesmo tem que ser entendido como a própria conservação do indivíduo. E aí eu só coloquei ali no chat, eu acho que o Hobbes usa essa ideia de maneira bastante ampla, quer dizer, é uma condição para eu entender um ato voluntário que, aquilo que eu estou chamando, que nesse ato voluntário a gente esteja buscando algum bem para si mesmo, qualquer bem, seja lá o que ele venha a entender por bem. Era só fazer essa observação sobre a definição mesmo do ato voluntário, que acho que não implica necessariamente a ideia de que o indivíduo busca a própria conservação, etc. Sim, não, concordo completamente. Talvez eu tenha lido o texto rápido, não sei se deu essa impressão, mas eu concordo completamente. E eu só tenho a questão assim mesmo do caso, assim, de casos que exigem até a reinterpretação das palavras. Que aí são casos em que algo é manifestamente mal para o próprio agente. Então, eu teria que... Não se pode entender que o agente estava achando que suas palavras seriam interpretadas dessa maneira. Nesses casos de reinterpretação, aí exige uma coisa manifestamente má, né? Mas, sim, certamente, sempre o agente ele quer um bem para si próprio. Isso não diz respeito só à estrita conservação da vida, certamente. Temos 3 minutinhos. Alguém quer colocar alguma pergunta, alguma colocação final para aproveitar? Não? Então, agradeço a presença de todos. Temos um intervalo agora de 15 minutos e às 14h45 estamos retornando com outra mesa, ok? Boa tarde para vocês.